Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Aline, eu tenho 23 anos, estou no quarto período da faculdade de enfermagem, entrando no quarto período, e eu acabei de encerrar mais um ciclo que foi o terceiro período da faculdade de enfermagem. Tem vídeo falando quais matérias eu fiz e tudo mais, vou deixar o cardzinho pra vocês. Mas hoje eu vim aqui falar algumas diquinhas de como terminar o semestre sem aquele desespero todo, sabe? Aproveitar mais durante o próprio semestre em si, para no final não chegar desesperada para dar conta das notas, de alcançar a média, enfim. E vou passar as minhas notas das matérias também que eu encerrei, com quais notas que eu encerrei, para mostrar tudo para vocês, não deixar nada em off. Muita coisa eu fui passando lá no meu Instagram, então para quem não me acompanha no Instagram, segue lá, que lá eu fui falando as matérias, conforme foram saindo as provas, eu fui passando para vocês de primeira mão também, porque é mais fácil, né, de passar ao vivo para vocês. E eu tenho aqui anotadinho as matérias em si, quais matérias e as notas que eu tirei, tá? E depois no final eu vou passar as diquinhas para vocês. Então, basicamente, minhas matérias eram divididas em EAD e presencial. E EAD, vamos começar com Educação em Saúde. Eu tirei 9,5 na média final. A média da minha faculdade é 6, por não ter recuperação, então é uma média um pouco mais baixa do que 7, né? Mas não passou, tem que fazer de novo, não tem choro, eles não dão um ponto, é bem difícil mesmo. Enfim, tirei 9,5 nessa matéria, eu tirei, são 3 notas, eu tirei um 9, um 10 e um 10, são 2 provas e um trabalho. Epidemiologia eu fui com 8 na média, EAD também, totalmente EAD, provas de trabalho em casa. Eu tirei um 8 na prova, um 10 no trabalho e um 6,67 na última prova, média 6, né? Somando e dividindo por 3, média 8. Nutrição básica, que fala de todas as vitaminas do corpo, minerais, enfim, muitas coisas legais eu aprendi nessa matéria. Eu fui com 9,5, eu tirei 10 em uma prova, 10 no trabalho e 8,87 na terceira prova, fechando média 9,5. E filosofia e contemporaneidade, nada a ver com enfermagem, né, galera? Vamos concordar. Mas enfim, uma matéria totalmente EAD também, fui com 9 na média final. 9 numa prova, 9 no trabalho e 9,33 em outra prova. As matérias totalmente presenciais foram 3, então começando com o projeto comunitário de extensão universitária, foi o projeto que a gente teve que fazer, passei tudo para vocês, enfim. Fui com média 9, em uma prova eu tirei 7,6 no trabalho, aliás. Outro trabalho eu tirei 10 e outro trabalho eu tirei 10. Foi tudo em grupo, na verdade, tá? Fechando ali, média 9, né? Práticas do cuidado de enfermagem 2. Fui com 9,5. Aqui tá escrito práticas do cuidado de enfermagem, mas na verdade é só teoria essa matéria. Não tem prática, não tem mão na massa, enfim. Fui com 9,5. Aquelas teorias de enfermagem, Wanda de Aguiar, a Florence em si, né? Muito conhecida. É dessa matéria que eu tô falando. E eu fui com 10 em um trabalho, 9 em outro trabalho e 8,86 em outro trabalho. A professora não fez prova, só trabalho. Show de bola, foi muito bom. Tirei 9,5. E tem uma matéria... tem outra presencial. Histologia, que essa eu estava com muito medo de reprovar. Juro pra vocês, eu não queria fazer essa matéria de novo. Pois ela é uma matéria que começa 10 para as 9 da noite. Eu chegava na faculdade antes das 7 da noite, tinha que ficar esperando esse tempo todo até começar a matéria, até começar a aula em si. E pagar para fazer de novo, e fazer de novo, a chatice de fazer de novo eu não queria, pelo amor de Deus. Fiz uma reza brava, estudei bastante e fui com qual média? 6. Média 6, gente. A minha única matéria, assim, que eu fiquei mais raspando mesmo, que acontece na primeira prova que eu tive, eu tirei 7,2, foi teórica. A outra prova que eu tive, eu tirei 6,5, foi teórica. E a última prova que eu tive foram 2 provas. Foi uma prova teórica e uma prova prática, juntando um pontinho das duas ali, né? Um pouco de ponto que eu tirei em uma prova teórica, um pouco de ponto que eu tirei na prova prática, juntando deu 4,5. Sim, foi bem ruim essa nota 3 ali, mas eu estudei bastante, eu juro pra vocês. Eu entendi a matéria, eu entendi as lâminas. Chegando na hora, é muito diferente. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Sempre na hora é diferente, Jesus amado. Somando e dividindo por 3, deu 6 e pouquinho, arredonda pra baixo, deu 6. Passei assim, ó, no fio da meada.
mas deu certo. E a última matéria, que é uma matéria assisted web, que a gente fala que é um pouco presencial, um pouco EAD, alguns dias é em casa, alguns dias é na faculdade, e se chama Processo de Trabalho na Atenção Básica, basicamente sobre o SUS, atenção primária, enfim. Eu tirei 9 na média final. Foi um trabalho que foi nota 10, outro trabalho nota 7, uma prova que foi nota 10. Então, não, ao contrário. Trabalho 10, prova 7 e trabalho 10, finalizando média 9. Então, basicamente, em uma matéria eu só fui raspando, e sim, eu estudei bastante para essa matéria, mas realmente ela é bem difícil. As lâminas em si, a parte da prática, né, eu achei bem difícil. Essas são as minhas matérias e as notas que eu encerrei o terceiro semestre para vocês. Lá no meu Instagram tem um destaque de todos os meus semestres, com todas as minhas notas passando para vocês. Lembrando que nota não é tudo, tá? Tem gente que tira 10 em tudo e vai perguntar se sabe alguma coisa, não sabe nada, tá? Então não se deixem levar por nota. Fulaninho tira só 10, ele é excelente. Parabéns, vamos ver na prática, né? Se ele realmente lembra da teoria, se ele sabe fazer certinho a prática. Não vamos julgar o coleguinha, né? A gente não sabe o que passa por trás. E não se compare também, porque a gente não sabe como que é o 10 da pessoa, tá? A pessoa que tirou 6, às vezes ela sabe muito mais do que tirou nota 10. Mas uma prova não vai definir o teu conhecimento, não. Então não se deixe levar por uma nota. Só estou passando as minhas notas aqui porque eu quis fechar esse ciclo e encerrar com vocês, compartilhar com vocês. Mas não se compare com ninguém e não se deixe influenciar por uma nota. Igual eu falei, conhecimento não é baseado em uma prova apenas. Algumas dicas agora para encerrar o semestre, né, com chave de ouro, pra gente não precisar se matar tanto durante, no final do semestre, né? A gente tem que manter a constância diária de estudos nos estudos nas matérias, né? Tem matérias ED, por exemplo, que são apostilas. Não adianta estudar tudo no final. Não adianta querer fazer tudo no final. Não adianta tudo que não leu lá no início querer ler no final, sabe? É complicado, então não pode deixar tudo pro final. O segredo é manter a constância todos os dias, um pouquinho de cada vez, um pouquinho cada dia, né? Mantendo a constância, a gente faz um bom proveito da matéria, aprende bem, fixa a matéria na cabeça bem, para não socar tudo na cabeça no último dia, nas últimas semanas aí antes da prova, né? Então, manter a constância, porque a gente pega o ritmo também e acaba se adaptando, acostumando com a rotina de estudar. Sempre revisar o conteúdo pós-aula, então é muito importante. O professor passou matéria, passou slides, revisar os slides, fazer uma revisão, fazer um resuminho ali se precisar, né? Ou algum desenho, alguma coisa que fixe a matéria que você aprendeu. Muito importante fazer essa revisão da matéria para você realmente entender a matéria e não chegar no dia da prova, um dia antes da prova, e você querer entender a matéria um dia antes da prova. Você já tem que ter entendido a matéria para antes da prova só poder revisar. Acabar só revisando, fazendo a revisão para a prova, e vai ter tudo certo, do que entender a matéria antes da prova. Daí fica complicado. Então sempre revisar a matéria, ver se realmente entendeu, para depois só dar uma revisada, relembrada do assunto, para poder se dar bem. E o segredo nada mais é do que estudar. Estudar, pra gente poder manter a constância, igual eu falei, pra gente ter uma boa adaptação do conteúdo com a gente. Tudo que é novo é um pouquinho mais difícil. Então, para poder realmente entender o assunto, fixar na cabeça, entender para apenas revisar antes da prova, o segredo é estudar. Estudar da melhor forma que você encontrar, que existem vários métodos de estudo, né? Você pode ser visual, você pode ser auditivo, enfim, encontrar o melhor método de estudo para ti, colega, e se adaptar a ele e manter a constância, porque daí fica mais fácil de no final não chegar e ter que atropelar tudo para terminar o semestre e se dar bem. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, captado algumas dicas pra vocês. Não se comparem com o amiguinho por ele ter tirado notas boas e você não. Enfim, né? É isso que eu queria passar pra vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Tchau!